Para o pessoal conectar aí. Olá pessoal, tudo bem? Quem for entrando aí vai dando um oi para saber que já entrou. Para poder ir conversando com vocês. Daqui a pouco a gente já começa a nossa aula. Vou dar uns 5 minutinhos. Oi Melissa, tudo bem? Bem-vinda. Essa primeira aula online de geografia aí do sétimo ano. Bem-vindo pessoal do sétimo A, que ainda não tive contato pessoalmente. Agora nós vamos nos conhecer um pouco mais. Pessoal do sétimo B, que eu já conheço, morrendo de saudade de vocês. Vou dar uns 5 minutinhos, agora são 9:03. Quando for 9 e 9:10 mais ou menos, a gente já começa, porque aí pelo menos o pessoal já chegou, né? O Felipe, Drica, Adriana. Oi Lívia, tudo bem? Felipe Ladeia. Esperar ter uns 15 alunos aí, pelo menos, para a gente poder começar, né? A proposta aqui dessa primeira aula, né, até mesmo para a gente se adaptar a esse novo sistema aí de aulas online, eu vou fazer uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre, até porque muitos ainda não buscaram, né, as apostilas do segundo bimestre, então, por favor, tentem essa semana ir lá no colégio, pegar o material do segundo bimestre, porque precisa desse material para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, tentem ir lá, o colégio está à disposição, entre em contato, pega os horários que vocês podem ir buscar o material para que a gente possa trabalhar também. Mas hoje, vamos fazer uma revisão da apostila do primeiro bimestre. Então, todo mundo aí pega a apostila do primeiro bimestre, vamos fazer uma revisão, principalmente do último capítulo da primeira apostila aí, que é a mobilidade Brasil e sua população, né, unidade 2. Vamos trabalhar a mobilidade da população lá na página 250. Né? Então, quem já está assistindo a live aí, já coloca lá na página 250 da apostila, para a gente começar a falar sobre mobilidade da população brasileira e depois fazer uma revisão sobre os demais conteúdos aí que nós temos que trabalhar, certo? Conforme vocês forem entrando, vai deixando um cheguei, presente. Caso tenham alguma dúvida, façam aí no comentário, coloquem aí no comentário a dúvida de vocês, para que assim que eu terminar a explicação, eu vou ler os comentários e respondendo dúvida por dúvida, questionamento por questionamento. Todos vocês já receberam via mensagem aí, via WhatsApp, via e-mail. Vocês têm o meu WhatsApp, têm o meu e-mail, então vocês podem entrar em contato para caso tenha alguma dúvida que depois que nós já terminamos esse vídeo vocês venham a ter, ou vocês que não estão online agora, que estão assistindo o vídeo posteriormente, também possam ter, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição para responder todos os questionamentos que surgirem aí nessa live, ok? Bom, mais 2 minutinhos aí para esperar o pessoal entrar, para a gente poder começar essa nossa aula. Lembrando que essa aula nossa, ela dura até 9:35, né, para a gente poder adiantar e depois para vocês terem um tempo também de beber uma água para entrar para o próximo professor que vai vir dar aula para vocês. E aí eu vou para outra sala também dar aula para essa outra turma que entrar aí, ok? Então vamos lá, mais 2 minutinhos aí para a gente poder começar. Estão me ouvindo bem? Dá uma resposta aí se vocês estão me ouvindo bem, estão me enxergando bem, se a conexão tá boa. Quem puder me responder aí, eu agradeço para saber se está tudo em ordem, né? Felipe, Beatriz, Fabílio, Beatriz tá aí. Oi, Beatriz. A Marta, Renata, Dudu do sétimo A, prazer. Pessoal do sétimo A, prazer conhecer vocês. Aqui agora nessas aulas online, aqui eu que vou dar aula de geografia para vocês, porque o Zé Armando ele tá dando aula pro oitavo e pro nono. E ele vai ficar adiantando as aulas do oitavo e do nono, e eu fico atuando do sexto e do sétimo. Como é o mesmo conteúdo, nós vamos trabalhar todos juntos, ok?
Preparados então? Podemos começar a trabalhar o nosso conteúdo? Eu coloquei aqui o livro digital, né? Eu estou com o livro digital aqui aberto, né? No meu computador e na minha televisão aqui para a gente poder ir trabalhando. Vocês peguem aí a apostila de vocês, página 250, por favor. Todo mundo aí na página 250 da apostila de vocês, fala sobre a mobilidade da população. Um assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, né, nesse capítulo. Como logo na abertura do capítulo ele fala, nós vamos trabalhar sobre fluxos migratórios internos e externos, né? Então, entender como funciona essa questão de imigração e imigração. Nós vamos falar sobre IDH e o Índice de Desenvolvimento Humano também municipal e coeficiente, né? Então, nós vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão dos fluxos migratórios e da mobilidade da população brasileira aí, certo? Estou aqui com o meu querido... Opa, tá de ponta cabeça? Estou aqui com o meu querido e amado Globo, né? O pessoal aí que me vê em sala de aula sempre me vê com esse Globo debaixo do braço. Então ele veio também aqui passar a quarentena comigo, né? Estamos juntos aqui em quarentena, nos cuidando. E esse aqui precisa ser bem cuidado, né? Logo logo ele vai tá curado aí e nós vamos poder nos encontrar pessoalmente, novamente, se Deus quiser, né? Estamos torcendo e rezando muito por isso, certo? Bom, sem mais conversa, 9 e 8 agora, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Todo mundo com a apostila? Todo mundo ok? Daquela forma de novo, só para quem entrou depois, que elas tenham uma dúvida. Eu vou explicar o conteúdo, eu vou explicar aqui uns 15 a 20 minutos mais ou menos do conteúdo, e vocês vão colocando as dúvidas e tal aqui no comentário. Assim que eu terminar a explicação, eu venho, vou ler os comentários novamente, e aí eu vou explicando e tirando dúvidas. Caso não dê tempo dentro do nosso período de live, vocês podem entrar em contato comigo. Mas assim que acabar as lives todas, porque eu vou sair daqui e vou para outra sala, assim que acabar todas as lives eu entro e vou respondendo questões por questões também aqui no Facebook, certo? Essa ferramenta nos aproxima, foi uma excelente ideia aí do colégio de fazer dessa forma. Ok? Então vamos lá, mobilidade da população, página 250, todo mundo, né? A nossa apostila, ela já começa falando, né? A população, a mobilidade da população. E aí ele começa com um texto bem simples aqui, fala: a população, de forma geral, sempre teve em constante movimento, mesmo depois que deixou de ser nômade, né? E aí nós temos uma ilustração aí na apostila de vocês, que ele mostra um pouquinho sobre essa questão da mobilidade e fluxo populacional. A gente tem que entender, pessoal, que a sociedade no geral, o mundo no geral, inicialmente ele era um mundo móvel, né? Ele era um mundo que sempre estava em constante movimento, que nós chamávamos de nômade. Vocês aprenderam isso lá no 6º ano com os primeiros povos, né? Só que depois, com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e tal, os seres humanos começaram a ser mais sedentários. Sedentário não no sentido de não fazer exercícios, como hoje a gente costuma dizer, mas sedentários no sentido de que agora eles têm moradia fixa, eles vivem fixamente num lugar. Mas, mesmo depois desse sedentarismo, mesmo depois deles se sedentarizarem, né, e agora começar a criar as comunidades e tal... Oi, Maria Eduarda, bem-vinda. Nós precisamos fazer alguns fluxos migratórios, né? Ocorreram alguns fluxos migratórios, ainda ocorrem alguns fluxos migratórios. Em sala de aula, nós conversamos já, o pessoal aí lembra, que nós falamos que existem alguns motivos que levam as pessoas a saírem do seu território natural e irem para outro território que não é o seu território natural, né? Esses motivos podem ser motivos econômicos, ou seja, falta de emprego, falta de dinheiro e tal. Também podem ser motivos políticos, né? Pode estar ocorrendo alguma guerra, pode estar ocorrendo alguma revolução e tal, e as pessoas são obrigadas a sair. Ou também elas podem estar mudando, fazendo um fluxo migratório, porque elas são obrigadas a saírem de seu território. Nesse caso, a gente pode colocar pessoas que são exiladas, refugiados de guerra, refugiados da fome, pessoas que, por exemplo, algum tempo atrás ocorreu um grande terremoto no Haiti e muitos haitianos vieram para o Brasil porque no Haiti estava insustentável viver, não tinha mais condições de se viver lá. Então, obrigatoriamente, vários haitianos tiveram que sair do Haiti e vir para o nosso território para poder sobreviver, né? Então, é bom que vocês entendam que
uma pessoa, para ela sair do seu habitat natural, para ela sair do seu lugar natural e viver em outro lugar, mudar totalmente seu fluxo, é porque ela passou uma necessidade, né? Então ninguém sai porque quer, sai porque gosta, ela sai porque ela realmente precisa sair. E aí a gente tem que entender três palavrinhas aí que que muita gente confunde, muita gente ainda tem dúvida, né? E é bom até vocês prestarem atenção nisso, com muita atenção mesmo, né? Bastante atenção. Que é o que? Emigração, imigração e migração, né? Então, são três palavrinhas, são muito parecidas, né? Então, nós temos migração, emigração e imigração, né? Então, nós temos aí, né? A migração. O que é migração? Migração é quando você tem um fluxo de pessoas, uma mudança de pessoas dentro de um mesmo território. Por exemplo, se você um pessoal do Nordeste vem para a região sudeste do nosso país, que é onde a gente vive aqui, eles são migrantes, né? Ou seja, eles estão migrando, eles estão se mudando, se locomovendo dentro de um mesmo território. Isso é um migrante, quando você faz uma movimentação dentro do mesmo território. Vamos deixar o Brasil aqui. Ó, nós estamos aqui com o Brasil, certo? Se eu tenho alguém aqui do Nordeste do Brasil e ele sai do Nordeste devido a condições, como eu falei para vocês, pode ser condições econômicas, podem ser condições sociais, pode ser condições políticas. Então, a pessoa sai daqui do Nordeste e ela vem para o Sudeste do Brasil, ela é um migrante, certo? Migrante, apenas migrante. Agora, se essa mesma pessoa aqui do Nordeste, ela resolve viajar para a Europa e viver na Europa, Europa aqui, ela resolve viver aqui na Europa, essa pessoa muda de nome, ela não é mais migrante, ela é um emigrante, ou seja, ela saiu, né? Ela foi pro uma forma de vocês entenderem é só vocês pensarem no exterior, né? Então emigrou, essa pessoa saiu do Brasil e foi para outra pessoa, ela emigrou. Agora se fosse ao contrário, né? Como muitos de vocês aí devem ter avós, bisavós, parentes, tios que vieram de outros países no passado, não importa qual foi o motivo, pode ser um motivo de guerra, pode ser um motivo de busca de emprego. Então muitos de vocês devem ter antepassados aí, netos não, avós, bisavós que eram italianos, espanhóis, portugueses, alemães. Essas pessoas que vieram de outro país morar aqui no Brasil, elas são chamadas de imigrantes, certo? Então pessoas que vieram de fora morar aqui no nosso território, elas são imigrantes. Se elas moram aqui, elas são daqui, elas vão morar em outro território, elas são emigrantes, certo? Então, é bem simples de entender, né? Ó, migrantes, imigrantes e imigrantes. Migrantes dentro do mesmo território. Imigrantes, pessoas que saem daqui e vão morar em outros lugares. E imigrantes, pessoas que vêm de outro lugar para morar aqui no nosso território. Ok? Por enquanto, tudo tranquilo? Já falei para vocês, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem perguntando aí para mim, certo? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa até agora. Até agora não nenhuma pergunta, só a Lucimara perguntando se eu tô vivo. Tô vivo sim, tô vivo ainda, tô firme e forte aqui. Não é um vírus desse que vai derrubar a gente, né? Então vamos lá, vamos continuando aqui na apostila de vocês. Nós temos dentro desse fluxo de migração, lá na página 251 da apostila eu tô agora, né? Então nós temos aí um textinho falando sobre fluxo demográfico interno, ou seja, como que funciona o fluxo dentro de um mesmo território, né? Como que funciona esse fluxo dentro do nosso território aqui. Então ele fala assim, ó, como mencionado anteriormente, a população está em constante movimento, como eu disse para vocês. Apesar de nós sermos seres sedentários hoje, de ter habitações fixas, né, de ter casas fixas e tal, nós continuamos fazendo diversos fluxos migratórios durante o nosso processo de desenvolvimento, processo de vida aí devido a diversos fatores, como eu falei para vocês. E dentro
desses fatores, nós temos essa migração interna, né, de pessoas que saem de zonas um pouco mais decadentes, um pouco mais carentes, para viver em zonas um pouco mais desenvolvidas, né? Então, na década de 70, na década de 60 no Brasil, diversos nordestinos saíram do Nordeste, né? Por nordestinos, né? Diversos nordestinos saíram da sua região para vir para a região mais metropolitana, região sudeste aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, esse êxodo de pessoas que elas saem da zona rural, elas saem das zonas de plantações para viver nas grandes cidades, nós chamamos de êxodo rural, né? Êxodo, para quem não sabe, né? Na Bíblia tem um livro que se chama Êxodo também, que êxodo significa fuga, né? Saída. Ou seja, êxodo rural, saída da zona rural, obviamente, para a zona urbana. Se fosse êxodo urbano, nós teríamos uma saída, que hoje está acontecendo bastante no nosso país e no mundo no geral, bastante pessoas saindo das zonas metropolitanas, das zonas de grande concentração de empresas e prédios e tal, para viver na zona rural. Então nós chamamos isso de êxodo urbano. As pessoas estão saindo da zona urbana. Se elas estão saindo da zona rural, nós chamamos de êxodo rural. Tranquilo por enquanto, né? Então, ó, êxodo, fuga, saída. Então, saída da zona rural para a zona urbana, êxodo rural. Saída da zona urbana para a zona rural, êxodo urbano. Ok? Por enquanto, tudo tranquilo, né? Vamos continuar então na nossa apostila aqui para a gente entender. Aí tem uma tabela, nós já vimos essa tabela em sala de aula, que ela mostra desde a década de 40 até o ano de 2010, né? Mostrando qual a porcentagem da população que vivia na zona rural e qual a porcentagem da população que vivia na zona urbana. E nós ele tinha uma população muito maior na zona rural, né? Muito maior na zona rural. Pode ver aí que na década de 40, 69% da população vivia na zona rural, enquanto apenas 31% vivia na zona urbana. Agora, se a gente for pegar 2010, que é o último censo que foi feito aqui no Brasil, em 2010, nós vamos ver que apenas 16% da população brasileira mora na zona rural, enquanto 84% moram na zona urbana. O que isso significa? Que muitas pessoas, ao decorrer dessas décadas todas, desses 70 anos aí de estudo, várias pessoas saíram da zona rural e partiram aqui para a zona urbana. Se vocês olharem na tabela de vocês, essa tabela está na página 251. Só confirmar aqui, porque eu estou com o livro digital aberto, né? Eu acho que é 251 ou 252, pessoal. Aqui no livro digital aqui ele não tá muito claro. Mas se vocês olharem aí nessa tabela de vocês, vocês vão ver uma tabela cinza e marrom que está aí na apostila de vocês. Vocês vão ver que o boom, a mudança de zona rural para zona urbana, ela acontece ali principalmente na década de 70. Na década de 70 você vê uma grande mudança. Por quê? Porque foi o processo da industrialização, da construção das grandes indústrias e também do abandono do Nordeste do nosso país. Então, conforme o Nordeste começou a ser abandonado, as pessoas começaram a migrar do Nordeste para São Paulo. Ah, obrigado, Olivia. 251 a página, pessoal. Então, tem a tabela aí na página 251 mostrando. Então, até 1960, 45% da população morava na zona urbana, enquanto 55% da população morava na zona rural, ou seja, a maioria da população morava na zona rural. Mas agora, né, com essa mudança que aconteceu na década de 70, como consequência disso, hoje apenas 16% da população mora na zona rural, enquanto 84% da população mora na zona urbana. Ou seja, uma maioria esmagadora de pessoas moram na zona urbana hoje, né? Vocês todos, a grande maioria, moram na zona urbana. Por mais que possa falar assim,
Ah, mas eu moro num sítio. Ah, mas eu moro numa chácara e tal. Mas o contexto em que você está inserido é de zona urbana. Quando ele fala em zona rural, ele fala realmente das pessoas que vivem da plantação, das pessoas que vivem da pecuária, da agricultura e daquela coisa toda, certo? Então não é porque eu moro num sítio ou eu moro numa chácara que eu moro e que eu sou agora na zona rural e tal. Não, tá? Precisa ter um contexto todo para ser zona rural, ok? Vamos seguir. Caso tenham dúvidas, vocês me façam as perguntas aqui que eu tenho mais 5 minutinhos de explicação e aí depois eu vou para tirar as dúvidas de vocês, certo? E nós temos também algumas migrações que elas são migrações não fixas, né? Que elas são migrações sazonais, né? Ou migrações temporárias apenas. Ou seja, em sala de aula eu falei disso, mas eu vou esclarecer aqui caso vocês tenham alguma dúvida. Se eu tenho numa cidade, pensa numa cidade lá no Pará. Eu tenho uma cidade, uma grande população adulta, trabalhadora sem emprego. E aí eles descobrem que próximo ali, numa cidade próxima, tá tendo uma grande colheita de algum produto, seja ele, pimenta, qualquer produto, açaí e tal. E aí eles fazem o quê? Eles contratam diversos trabalhadores dessa cidade. Esses trabalhadores migram para essa outra cidade, trabalham na colheita desse produto e depois que acaba esse período de colheita, eles retornam para sua cidade. Quando isso acontece, nós chamamos isso de migração sazonal ou migração temporária, né? Ou seja, as pessoas vão durante um tempo pré-determinado já viver numa outra região e depois voltar. Eles são migrantes? São migrantes, mas são migrantes temporários, migrantes sazonais, né? Então, sempre que vocês verem migrantes sazonais ou migrantes temporários, nós estamos falando dessa migração de pessoas que ficam um período pré-determinado num local e voltam. Então vamos lá, só para a gente não perder a linha de raciocínio aí. Nós já falamos sobre migrantes, emigrantes, imigrantes, a diferença desses três. Falei para vocês sobre êxodo rural e êxodo urbano, né? Como que funciona isso, né? Então, êxodo rural, pessoa saindo da zona rural para ir para a zona urbana. Êxodo urbano, pessoa saindo da zona urbana para ir para a zona rural. E agora eu estou falando para vocês sobre migrações temporárias, que são pessoas que saem temporariamente do seu território para ir para outro território viver e fazer a colheita e depois ele acaba voltando. Além dessas, né, essas migrações que eu falei para vocês, existe uma outra que vocês devem acompanhar bastante, vocês devem entender bastante aí, porque isso está no nosso dia a dia, é justamente a migração pendular. Guarda isso aí na cabeça de vocês. Migração pendular. O que é a migração pendular? Ela é uma migração de que pessoas, por exemplo, em Ribeirão Pires, que é a cidade da maioria de vocês. Em Ribeirão Pires, várias pessoas de manhã, agora não com essa loucura aí do isolamento, mas antes desse isolamento todo, várias pessoas de manhã pegavam um trem, elas iam até São Paulo, aí trabalhavam durante o dia em São Paulo e no final do dia elas retornavam para Ribeirão Pires. Aí de manhã elas iam para São Paulo e no final do dia voltava para Ribeirão Pires. Ia para São Paulo, no outro dia voltava para Ribeirão Pires. Essa migração, que é uma migração diária, né, uma migração que vai e volta, nós chamamos de migração pendular, porque ela parece um pêndulo, né? Já viram naqueles relógios antigos que tem o pêndulo, né? Então, o pêndulo é isso, né? A pessoa ela sai durante um dia, vai e volta no final do dia. Então, ela vai e ela volta. Isso não deixa de ser uma migração, ela é uma migração, mas é uma migração pendular, uma migração que ela vai e ela volta no mesmo dia, né? Então, guardem aí para vocês. Migração temporária é quando a pessoa fica alguns dias ou alguns meses num local e volta para o seu local de origem. A pendular é quando no mesmo dia a pessoa vai e a pessoa volta. A pessoa vai e a pessoa volta, né? Então, migração
pendular. Guardem isso na cabeça de vocês, então. Migração temporária e migração pendular, né? Como eu disse para vocês, existem diversos tipos de fluxos migratórios, pessoal. Então nós temos que entender que esses fluxos migratórios, elas são sempre motivadas por algum motivo, né? Sempre vai ser motivada por algum motivo. É óbvio, né? Motivada por motivo é um pouco redundante, mas é isso. Sempre motivada por alguma... pode ser política, pode ser social, pode ser econômica, como eu disse para vocês aí nas aulas passadas, certo? Eu vou terminar nossa explicação aqui, desse jeito. E aí, agora eu vou tirar dúvida, vou ler os comentários de vocês, vou tirar dúvidas. Nós temos aí mais 7 minutos para a gente poder tirar algumas dúvidas aqui. E aí, caso vocês tenham dúvidas após essa live ainda, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Agora a explicação eu vou parar aqui. Nós temos uma segunda parte essa semana ainda desse capítulo para a gente falar, que é sobre os índices de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento da população, quais são os cálculos de desenvolvimento da população, que vai ser na nossa próxima aula. Lembrando, pessoal, eu estou trabalhando a apostila do primeiro bimestre, mas eu preciso que vocês peguem a apostila do segundo bimestre lá na escola, ok? Vamos lá. Já estou vendo algumas perguntas aqui. A Lucimara Reinato aí, né? Migração pendular. Ó, a migração pendular, como eu expliquei para vocês, é aquela migração onde as pessoas saem de manhã para trabalhar numa outra cidade, num outro local, e depois, ao final do dia, ela retorna para o seu local de origem. Assim como eu dei o exemplo de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é uma cidade onde nós chamamos de cidade dormitória. As pessoas elas saem de manhã de Ribeirão Pires, elas vão para São Paulo trabalhar e no final do dia elas voltam. Um grande fluxo de pessoa vai de manhã e um grande fluxo de pessoa volta ao final do dia. Ou seja, elas formam um pêndulo, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Isso nós chamamos de migração pendular, certo? Para quem perguntou aí. Vamos ver quem mais. Ok. Eu vi que tem ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Da explicação. Esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam assistir depois, tirar dúvidas. Tem uma segunda parte desse capítulo daqui a pouco, né? E eu não sei, a Luciana Brandão, qual que é a próxima aula, eu não sei. A Drica Bolos perguntou para que serve a migração sazonal. Então, a migração sazonal é o Vinícius, né? Eu acho que está com esse contato aí, esse acesso. Vinícius, a migração sazonal é a migração temporária, ou seja, pessoas saem do seu território e elas vão trabalhar, mas não durante um dia, igual é a migração pendular, que ela vai, trabalha durante um dia e volta, tal. A migração sazonal ou migração temporária, que é a mesma coisa, elas trabalham durante um período lá, ou seja, eu dei o exemplo para vocês da colheita de algum produto. Por exemplo, vai ter colheita do milho. Então precisa de muita gente para colher milho, porque é uma grande plantação de milho ou diversas plantações de milho. Então diversas pessoas elas pegam, fazem a colheita do milho, ficam lá 1 mês, 2 meses, eu não sei quanto tempo dura a colheita do milho exatamente. Quando acaba aquele produto, quando acaba aquele trabalho, ela retorna para o seu território. Isso é a migração sazonal, migração temporária, porque elas ficam durante um tempo, né, durante um período, né, durante uma estação apenas naquela região, certo? Só, acho que era isso, né? É a nossa primeira videoaula por live aí, então nós vamos nos adaptando, tanto eu quanto vocês, vamos nos adaptando a essa videoaula. Espero que tenha sido produtiva, espero que vocês tenham entendido a matéria. Caso vocês tenham dúvidas, como eu falei para vocês, essas aulas vão ficar aqui disponíveis, certo? Para todos vocês. Nós vamos... Eu vou ter que ir para uma outra sala agora, eu vou lá para a aula do 6º ano agora. Vai vir um novo professor da aula aqui para vocês. Prestem atenção nas aulas, eu sei que coisa com internet
Aulas online, vocês perdem a atenção, ficam aí falando sobre outros assuntos, né? Não percam o foco falando com outros assuntos, porque aqui é o momento de vocês tirarem dúvidas e entenderem o conteúdo. Então parem de perder o foco com isso, né? Eu tô com muita saudade de todo mundo. Não vejo a hora da gente voltar a se encontrar na sala de aula. O meu globo, com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Essa semana ainda nós temos mais uma aula essa semana que eu volto. Pessoal do sétimo A, sejam muito bem-vindos. Eu não os conheço ainda, não tenho aula com vocês pessoalmente, não tive aula pessoalmente com vocês, mas saibam que vocês são muito bem-vindos, que eu espero tirar todas as dúvidas de vocês e concluir da melhor maneira possível o conteúdo aqui com vocês. Ok? Pessoal, eu tô indo, que eu tenho que ir para a próxima aula, preparar o conteúdo da próxima aula e fique aí com o próximo professor de vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula.